Sejam bem-vindos ao canal Medicina Natural. Hoje eu estou aqui com uma grande amiga e a minha terapeuta, a pessoa que eu escolhi para cuidar de mim, que é a doutora Deise Fel Pascoal. Bom dia para todos e você fica à vontade de fazer as perguntas que você quiser e eu vou responder na medida que for possível. Deise, você pode falar um pouquinho para a gente sobre o que é ser um terapeuta? Sobre o que é o processo terapêutico? Como que a gente consegue aprofundar nesse tratamento das pessoas? Queria que você falasse livremente o que vier na sua cabeça, o que você tiver vontade de falar. E conforme você for falando, as perguntas vão surgindo e eu vou fazendo. E caso alguém tenha vontade de perguntar algo também, pode deixar aqui embaixo nos comentários, que depois eu repasso essas perguntas para a doutora Deise. Bom, no meu ponto de vista, o processo terapêutico, ele nasce, e não é novo, a gente tem notícia disso desde os tempos de Alexandria, e se a gente for olhar para o processo de evolução da humanidade como um todo, a gente consegue reconhecer em grupos bem originais que sempre houve alguém que escutava, alguém que necessitava. E agora, em tempos modernos, a gente está vendo um boom de terapeutas surgindo na Terra, né? O terapeuta, na minha opinião, deveria ser uma pessoa que vibrasse com a vida, que valorizasse a vida nos seus mais diferentes aspectos, né? Seja ele um aspecto individual, onde eu me reconheço como um ser existente e participante do processo planetário, e uma outra face de um terapeuta seria um aspecto social desse terapeuta, que é o que a gente pouco vê hoje, a gente quase não vê isso, e um aspecto universal. Às vezes eu sinto que existe um buraco, uma lacuna entre o que eu reconheço ser um terapeuta, da necessidade de alguém que precisa ser ouvido por mim, e existe um outro lado do terapeuta hoje, onde a gente imagina que existe um paraíso perdido, que existe um paraíso perdido fora de nós. E esse paraíso perdido fora de nós, ele vem de uma situação que Pierre Weil chamou de fantasia da separatividade, onde eu, no meu processo existencial, na minha vida de relação, eu penso que eu estou sozinho nessa existência, que ninguém pode me escutar, que ninguém pode me entender. E isso vem de um lugar de como eu fui recebido nesse planeta. Eu tenho uma impressão, eu digo impressão porque a gente não tem como validar aquilo que vem de níveis não condicionados da existência. Mas eu tenho uma impressão de que todos nós que participamos do processo dessa família terrestre, a gente tem o coração partido. Então, você acha que, assim, o terapeuta ele tem o papel de conseguir ajudar a pessoa que está sendo tratada a buscar as respostas dentro de si mesmo? E que o processo terapêutico é esse processo de busca das respostas que estão dentro de você mesmo, é a reconexão do ser com o ser, para essa pessoa poder ser quem ela é? Eu estou correta? Num primeiro momento, sim. A gente passa a se reconhecer como alguém que existe, porque o que foi pintado para a gente é que a gente não existe, que as nossas opiniões não são importantes, que a gente tem que ter opiniões, fala, edumentária, meio ambiente, condicionado por sistemas culturais, né? Então, é só a gente pegar aquilo que a gente imaginou muito jovem fazer e olhar o quanto que a gente está restrito na vida que a gente vive hoje. Num primeiro momento, é um momento, sim, de se reconhecer como um ser humano que existe e que é importante, dentro de uma rede planetária, buscar essa permissão para existir dentro de si mesmo. Porém, a gente tem que sair do pessoal e passar para o interpessoal, porque o termômetro de como a gente é ou como a gente está sempre é o outro. É o outro que conta para a gente como é que eu sou, como é que eu estou. Se eu sou honesto, se eu sou desonesto, se eu sou amoroso ou se eu não sou amoroso, se eu sou receptivo ou não sou receptivo, percebe? Tem uma coisa que vai além.
Porque se isso não existisse, seria possível uma evolução só. Ninguém evolui sozinho. A gente precisa de uma massa crítica de seres, não só humanos, mas vamos falar dos humanos, de seres, para dar um impulso para essa dimensão, que é a dimensão do amor. Não do amor romantizado, mas daquele amor onde um é extremamente necessário ao processo evolutivo do outro. E ninguém conta isso para a gente. Ninguém valida isso. O máximo que eles fazem, na melhor das hipóteses, eu digo o sistema, é colocar um Deus que vai nos avaliar, nos julgar e nos balancear de acordo com determinados atributos e que absolutamente não são os valores do espírito. Quando a gente fala de valor, a gente fala de tudo aquilo que toca todos nós como uma única humanidade, um único pertencimento, uma única alma, um só espírito. Eu quero falar aqui para as pessoas, eu quero que todo mundo consiga ser tocado por essa sua fala e consiga perceber a profundidade de tudo isso que você está falando e que as pessoas possam levar para si isso, né? Porque assim como existem terapeutas, pessoas habilitadas para darem esse impulso para que o ser consiga se autocompreender e se autocurar, né? Cada um tem o seu processo terapêutico, né? Então, cada ser precisa ser respeitado e acima de tudo, cada ser precisa se respeitar, né? E se amar acima de qualquer coisa para conseguir ter acesso ao seu processo terapêutico. É isso, Daisy. E outra coisa que eu queria comentar com você é sobre o impulso. O que pode ser um impulso? Uma simples palavra, um medicamento, uma terapia cognitivo-comportamental? O que serve de impulso? E como escolher o impulso para cada um dos pacientes? Bom, a gente vai falar o seguinte aqui. O grande sonho, eu não sei se é o sonho de todos os terapeutas ou se é o meu sonho projetado na realidade de vocês. O meu sonho seria assim, que essa nova terra ela fosse permeada de terapeutas. Todos seríamos terapeutas uns dos outros. Todos teriam lugar de voz e todos teriam lugar de escuta. Hoje a profissão está, na minha opinião, individualizada e sistematizada por necessidade de que ainda somos poucos. E vocês que estão me ouvindo, eu gostaria muito de dizer para vocês que eu acredito que ser terapeuta não tem nada a ver com conhecimento linear. Ser terapeuta não tem nada a ver com titularidade. A maioria dos títulos que foram impressos, estão sendo imprimidos todo dia no planeta, servem muito mais para afastar pessoas do que para unir pessoas. Porque os papéis eles vão se desdobrando, mas eles não participam de um ambiente de comunhão. Eles passam a ser competitivos. Mesmo dentro da minha profissão, que sou dentista, da primeira profissão, né? Da Ingrid, que é médica, se a gente olhar direitinho, é papel. Entende? Isso não está falando nada de quem eu sou verdadeiramente. O processo terapêutico ele deveria, em última análise, ir para a multidimensionalidade humana e trazer para essa vida, para essa existência que eu estou tendo agora, a resposta de quem eu sou. O que eu vim fazer aqui? Muitas vezes, Daisy, as nossas formações, né, elas nos afastam até do processo terapêutico. O que eu aprendi na faculdade de medicina? Eu aprendi a tratar doença. Eu não aprendi a tratar pessoas, a prevenir doenças, a trabalhar o aspecto mental, emocional, espiritual de cada um, que faz parte do processo terapêutico. Então, eu, quanto médica de formação inicial, eu não aprendi a ser uma terapeuta. Eu aprendi isso depois, e ainda estou aprendendo com você e com as outras pessoas do nosso convívio, né? Com o nosso círculo de amizade e de troca, que é extremamente importante, porque para a gente, eu acredito também que para a gente conseguir tratar um paciente, ajudar um paciente, tratar o paciente num termo não muito legal, porque, na verdade, o paciente que se trata, né? A gente só dá um impulso, como você mesmo falou. Para a gente conseguir tratar, a gente conseguir ajudar o outro, a gente precisa estar sendo ajudado, né? A gente precisa estar em processo terapêutico, e por isso essa nossa troca aqui é tão importante. E eu espero que as pessoas
percebam, mais uma vez, repetir, percebam a profundidade disso tudo que você está dizendo. Eu acho que esse vídeo vai servir tanto para as pessoas que querem ser melhores terapeutas, como para pessoas que querem se tratar, seja qual for o tipo de terapia. Não é verdade? Desculpa te interromper. Não. O que acontece? A gente vive hoje uma cultura que não é exatamente uma cultura, é um condicionamento dentro de um padrão cultural. É diferente. De perfeição. Todo mundo tem que ser feliz, todo mundo tem que ser bem-sucedido, todo mundo tem que ser belo, todo mundo tem que corresponder a uma forma física estereotipada. Mas será que dentro desse corpo lindo tem uma alma? Será que dentro desse corpo lindo, será que ele é capaz de expressar esse espírito? Será que corpos adoecidos, corpos moribundos, eles estão destituídos da dimensão do espírito? Ou mesmo moribundos e doentes e analfabetos, não posso nem falar, será que é possível que eles sejam terapeutas? De onde vem essa permissão para que a gente se torne não alguém que reproduz conhecimento, não alguém que leu alguma coisa e usa uma ferramenta para ajudar? Porque quando eu expresso a dimensão não condicionada, a dimensão do espírito, imediatamente eu consigo imprimir no outro, junto com ele, o impulso que é necessário, não para ele ficar mais bonito e mais feliz, mas que ele saia dessa esfera do perfeccionismo e entre numa esfera chamada realidade, a realidade como ela é. O último lugar que qualquer um de nós quer estar é na realidade. E o maior aprofundamento que eu acho que existe é olhar para a vida como ela é. Antigamente tinha uma máxima que dizia assim, que a gente não trata a doença, trata o doente. Essa máxima continua sendo mínima, porque a gente não está tratando o doente. A gente está dando chance para a vida se manifestar. A vida que existe naquele momento manifesta através daquele corpo. Um corpo que daqui a pouco vai deixar a gente. Seja por uma doença, seja por um acidente, seja por causas naturais, mas é um período só que a gente vai passar por aqui. Então, de onde vem essa necessidade de escutar e de onde vem a necessidade do outro de ser ouvido? Porque imediatamente o que a gente faz nos consultórios, se a gente não tiver bastante honesto, é que alguém chega para a gente com uma queixa e imediatamente eu proponho uma ferramenta. Tipo, analgésico, anti-inflamatório, eu proponho ozônio, eu proponho terapia neural, acupuntura, aromaterapia, o outro, floral. Eu não estou escutando o que a pessoa está me dizendo. Eu estou querendo pegar e consertar uma estrutura para que ela seja adequada a uma vida social. Eu nunca pergunto para a pessoa, é isso que você quer? O que você precisa de mim? Onde que eu posso estar com você? A gente não pergunta. Por quê? Porque a maioria de nós, terapeutas, a gente sequer se trabalha para isso. Entende? Foi uma titularidade. Nós fomos condicionados. Nós aprendemos na faculdade dessa forma. Sim, porque você imagina o que aconteceria se a nível planetário esse sonho se realizasse. A gente não precisaria de mais nada. A gente não ia estar no planeta Terra, eu acho. Eu acho que a gente ia estar em outra dimensão. Ou numa nova Terra. Ou numa nova Terra. O plano sempre é para que a gente possa se expressar integralmente. Mas o plano daqueles que ainda vivem em bastante embotamento, em bastante ignorância, eles ainda acreditam que existe um processo onde um se destaca, os outros sofrem, e eles deliram de que é possível uma vida integral nesse modelo anterior. Na minha opinião, é praticamente impossível, onde eu excluo pessoas das suas possibilidades, né? E a gente pode falar uma coisa aqui, Ingrid, muito importante em relação a essa, que eu quero falar sobre isso, sobre essa questão da pandemia. Não vamos discutir aqui modelos políticos, sociais, assistenciais, não. O que a gente precisa estar muito focado é que vários seres foram silenciados. Várias mentes que podiam se expressar, jamais vão se expressar.
jamais vão se expressar nesse momento, porque foram silenciados, sabe? Houve, sim, um apagar dessas redes, e que vai fazer muita falta para a gente. Muita falta para a gente. Porque quem é um pouquinho sensível, tem alguns filmes que mostram isso, né? Que vai apagando, né? E a gente sente isso. Elas foram apagando, apagando e apagando. E a gente não quer olhar para isso, né? A gente quer olhar para os modelos. Qual é o modelo que eu fico mais bacana? Qual é o modelo que eu tenho mais sucesso? Qual é o modelo que eu fico mais adequado? Entendeu? Então, eu acho que o processo terapêutico, na verdade, é um processo de você poder exercitar a sua liberdade. Porque onde não existe liberdade para escolher e experimentar e viver a vida do meu ponto de vista e não de um ponto de vista que foi imposto, fica muito difícil. O sofrimento sempre vai estar muito forte, muito presente ali. A dor é inerente à terceira dimensão, todo mundo sabe disso, né? Agora, o sofrimento ele é opcional. E é isso que não contam para a gente, né? A gente precisa sair desse sofrimento. Toda pessoa que busca ajuda terapêutica, com certeza, ela ou ele, eles já estão num outro nível de aprendizado, onde ele já percebe que alguma coisa da fala dele vai ser respeitada naquele ambiente. Sim. E uma coisa, Deise, que eu gostaria que você comentasse, muitas vezes as pessoas nos procuram para se tratarem de algum incômodo que eles estejam apresentando, ou alguma dor, né, seja do espírito, da alma, física, seja ela qual for. E essas pessoas, muitas vezes, esperam de nós uma ferramenta. É aquilo que você falou, que o terapeuta precisa dar uma ferramenta para a pessoa, ou prescrever um medicamento, um anti-inflamatório, mas muitas vezes, quem está buscando o tratamento também procura uma ferramenta, né? Como se fosse uma bengala, um apoio, algo que ele possa se apoiar, se apoiar mesmo, para conseguir seguir no seu processo. Você pode falar um pouquinho sobre isso, sobre essa liberdade, essa libertação, essa descoberta de que o tratamento está dentro de cada um de nós, isso que você falou da busca, né? Eu acho que, acima de tudo, é a busca do autoconhecimento, de saber o que você quer, né? O que você quer? Você precisa disso ou é o modelo que quer que você seja dessa forma? Né? A gente, muitas vezes, uma coisa que eu aprendi também é que as nossas emoções, os nossos sentimentos, eles foram criados, os nossos primeiros sentimentos, eles aconteceram antes dos nossos 3 anos de idade. Isso gerou emoções, isso gerou sentimentos que foram abafados pela nossa vida social, né? Pelo nosso modelo de sociedade, pelos nossos pais, pelos nossos professores, e acaba que muitas das nossas dores da vida adulta, elas são reflexo da nossa vida intrauterina, da nossa vida, na nossa primeira infância, coisas que a gente não lembra, que estão no nosso subconsciente, né? No nosso inconsciente até, mais profundamente, né? E muitas vezes a gente precisa acessar essas informações, acolher essas informações, né? Esse sentimento que está lá dentro de nós, para a gente conseguir compreender a nós mesmos e aí sim nos libertarmos. Sim. Faz sentido isso? É isso mesmo. Quando a gente vem para a terceira dimensão, e especialmente no modelo cultural que a gente vive hoje praticamente o Ocidente e o Oriente virou uma coisa só, né? Virou uma coisa só. É um modelo extremamente mental da existência, extremamente investigativo e codificador e criador de tecnologias que servem à existência humana, serve a um grupo muito restrito de pessoas. A gente precisa compreender que a gente está num lugar social de uma elite social, de uma elite cultural, onde não tem acesso para todo mundo. E o que acontece? O único caminho, na minha opinião, que existe para você acessar o outro é o caminho do coração. Os nossos sentimentos e emoções foram reprimidas no momento muito, muito, muito precoce dessa existência, entende? A gente não faz desconexão com a esfera do sentir, né? Por isso que as emoções, quando vêm, elas vêm de modo, às vezes, tão até exacerbado e sem conexão, porque a gente não foi treinado para isso. A gente foi treinado para dar resultado. Você vê que todos os grupos de autoajuda, eles falam de sucesso, você ser bem-sucedido, de você ter uma família perfeita,
de você ter cada vez mais saúde. E o que a gente faz com as nossas imperfeições? De onde que a gente vai aceitar a gente como a gente é, e não no modelo que foi empurrado para a gente? E o mais importante dizer é que quem projetou e quem propaga esses modelos extremamente mentais, eles não fizeram isso ao acaso. Eles fazem isso porque, mais uma vez dizendo, por ignorância e para manter essa roda de esmagar pessoas, né? De esmagar pessoas, de fazerem com que corpos humanos sirvam somente para poder alimentar um sistema. E por isso que a gente está precisando, nesse momento, de cada vez mais terapeutas. Uma coisa que eu falei lá no início e vou repetir: terapeuta é qualquer pessoa que tenha profunda conexão com seu coração e profunda conexão e respeito pela outra vida que existe. Seja ela a nível de humanos, seja ela a nível da natureza, seja ela a nível planetário, seja ela a nível universal, né? O caminho é esse, né? O caminho não vai nunca transgredir o respeito que a gente precisa ter nesse processo, entende? Porque se você for olhar bem de pertinho, Ingrid, eles só vão dar título, eles só vão categorizar quem for, quem compactua com esse sistema aí. Do contrário, eles não vão validar. Então, o que eu queria dizer, que eu me perdi um pouquinho, vou voltar. Então, se você não tiver nenhum título a nível acadêmico, se você for um analfabeto, se você tiver qualquer tipo de gênero, de opção de vida, de forma de viver, você está incluído nesse grupo de pessoas que são chamados terapeutas, desde que você tenha um lugar dentro de você para poder estar com o outro, para ser um companheiro de caminho para o outro. Eu não sei se eu estou sendo clara naquilo que eu estou Eu entendi. dizer. Então, se você quiser codificar do jeito que você está acostumado a se comunicar nesses grupos, né? Veja o que eu entendo do que você está falando. Para alguém ser um terapeuta, primeiro que ela não precisa de títulos, ela precisa sim se conectar consigo mesmo, falar através do seu coração, para conseguir conectar com o outro e perceber a necessidade do outro, para que ocorra o processo terapêutico, para que se possa conduzir o processo terapêutico do outro. É isso? Esse é o pré-requisito para uma pessoa poder ser um terapeuta? Sem avaliar. O processo terapêutico, ele não é um processo investigativo. Ele é um processo onde você se abre, o outro se revela e você simplesmente sustenta o plano da alma dele. Ponto. Por sem mais julgamento. absurdo, sem julgamento, sem interferência, sem catequese, sem nada disso. Nem sempre o que o terapeuta julga bom vai ser bom para aquela pessoa que está sendo tratada, né? Então, por isso, essa não interferência é muito importante, porque o processo é individual e é de cada um. Cada um tem que saber até onde ele quer chegar, né? E qual é o objetivo daquele ser enquanto ser único nesse universo. Perfeito. É por aí? Roberto Crema diz que ninguém ilumina ninguém, mas ninguém se ilumina sozinho. E uma coisa que eu vou contar para vocês, porque eu não sei para quem que eu estou falando. Se é para terapeuta, se é para que a gente chama de paciente, enfim. Uma coisa que eu vou contar um segredo para vocês. Toda vez que a gente recebe uma pessoa no consultório, a gente imagina que nós estamos tratando. Mas, na verdade, cada um que chega perto da gente está falando do nosso próprio processo. Entende? Aquela pessoa que está na tua frente, ela é a luz, ela é o alimento da tua alma. Na verdade, a gente não está numa posição superior porque atende. A gente está tendo a oportunidade de manifestar o amor incondicional, que está em treinamento nessa humanidade. A gente está treinando para isso. Não contaram para a gente que a gente veio aqui para isso, né? Para amar. Contaram para a gente que a gente veio para esse planeta para ter diploma, para ter casa bonita, para ter 10 carros na garagem enquanto eu só preciso de um, para ter 50 pares de sapato enquanto eu só tenho 2 pés.
não contaram isso para a gente, entende? Essas esferas do sentir é que vão fazer com que exista a verdadeira aproximação, porque senão a gente vai só reproduzir situações de bem-estar, mais nada. Só complementando o que você está falando, Deise, cada ser desse universo vibra numa vibração única. E a gente atrai pessoas para perto da gente que vibram numa sintonia, em sintonia com a gente, vibram numa vibração próxima a nós, que tem necessidades parecidas com as nossas, né? Então, acaba que é um processo de busca do autoconhecimento do próprio terapeuta, de autoencontro. Então, quando você sente empatia pela pessoa que está te tratando, e a pessoa que está te tratando sente empatia por você, como aconteceu com a gente, né, Deise? A primeira vez que a gente se viu, vamos ficar juntas, e a gente sentiu essa empatia, a gente sentiu que a nossa vibração se atraía e que seria muito boa essa troca. Você poderia ser, sim, a minha terapeuta, porque de onde você falava, que é do seu coração, conseguia tocar o meu coração, e por isso você conseguiu conduzir muito bem o meu processo terapêutico, porque houve essa conexão. Então, essa conexão é muito importante, a gente precisa respeitar, né? Se você está procurando um terapeuta, você precisa sentir que aquela pessoa ali serve para conduzir o seu processo terapêutico. E o contrário é verdadeiro também, né? Então, existem conexões. Isso. Sim. Certo? Eu acho que tem uma coisa muito simples, que é assim: quando alguém te maltrata, quando alguém não te recebe, quando alguém interfere negativamente na sua vida, a nossa psique ainda quer tentar justificar aquilo. Agora, gente, quando alguém ama a gente, quando alguém é parceiro da gente, parceira da gente, quando alguém se preocupa com a gente, né? Quando alguém quer o bem da gente, não precisa nem de explicação. A pessoa imediatamente é tocada por aquela qualidade. Não tem dúvida, entende? Não existe dúvida para isso. E é desse lugar que eu estou falando, né? É desse lugar que eu estou falando. Porque não tem muito para onde ir, entende? A gente precisa olhar para onde a gente foi condicionado, e isso, gente, é todo dia, todo dia, todo dia. Não tem como a gente dizer, não, hoje eu vou tomar aqui um golinho de insensatez, depois eu volto aqui para o meu processo. Não tem como. Né? Do momento que a gente é tocado, Ingrid, por essa qualidade do coração, né, a gente imediatamente reconhece. Nós somos viajantes do espaço. Viemos de situação, alguns de nós, de situações de puro amor. Outros não tiveram tanta chance disso e vieram de lugares onde não conseguiram ainda ou não tiveram contato com relações amorosas. Não estou dizendo relações afetivas, estou dizendo relações amorosas. Então, quando a gente entra aqui na terceira dimensão, a gente começa a desconhecer certos lugares. Só que o importante é o quê? É relembrar, lembrar e perpetuar essa qualidade, sabe? E desmistificar o processo evolutivo e o processo terapêutico, né? Eu não vou fazer nada pelo outro. Eu simplesmente sou um agente de impulso para que o outro possa se revelar. Só. Mais nada, né? E que essa fala sua consiga atingir muitas e muitas pessoas. E você que está aqui nos assistindo, você vai participar desse processo compartilhando esse vídeo com quem você acha que precisa ouvir essas informações que foram passadas aqui. Deise, se deixar, a gente conversa sobre isso até amanhã, né? Como a gente sabe que acontece aqui nos bastidores. Eu queria saber se você gostaria de falar mais alguma coisa sobre o processo terapêutico, ou qualquer outra coisa que você tenha vontade de falar. E essa é a primeira conversa de muitas. Eu espero que a gente consiga fazer outras reuniões dessa e que a gente consiga expor e ajudar as pessoas através dessa nossa conversa aqui. Sim. Então, assim, a gente, para fazer uma síntese de uma coisa tão grandiosa, é muito difícil, né? Mas, assim, o que eu gostaria de deixar para vocês é o seguinte: se permitam amar, se permitam serem amados,
acreditem em vocês, validem vocês, validem as percepções de vocês, a intuição de vocês. Se abram para esses universos não condicionados da existência. Viemos de lá, estamos voltando para lá. O caminho de regresso, a estrada do regresso, a trilha do regresso, vai ser nessa qualidade. Não tem outra forma de ir. Não dá para carimbar passaporte que entra aqui e não entra ali. Não existe carimbo. Somos reconhecidos pelo padrão energético que temos. Somos bolas brilhantes de energia viajando através do espaço. E que dessa vez aqui, nesse momento, nesse pequeno momento, a gente está aqui se conversando e está aqui se reconhecendo. Mas se a gente tirar a forma, tapar a câmera e continuar só no áudio, será que mesmo assim eu ainda reconheço o outro? Será que se eu entrar em estados de profundo silêncio, eu ainda consigo perceber a grandiosidade da existência? Onde os meus olhos não enxergam mais, meus ouvidos já não ouvem mais. Mas alguma coisa se dá nesse grande espaço. Então eu gostaria de incentivar cada uma de vocês, né, independente de qualquer situação que vocês estejam vivendo na existência de vocês, de ir adiante, e de confiarem em vocês, e de saberem que quem vai dar a última assinatura são vocês. Então se autorizem a isso, fiquem firmes nisso, e se precisar de apoio, a gente está aqui, para poder estar junto com vocês nessa caminhada da vida. E obrigada a todos, a todas, a todes, né? Eu não sei para que tipo de público eu estou falando, e eu espero que vocês estejam incluídos nisso, todos vocês. Muito obrigada a você por ter participado aqui comigo. Muito obrigada a vocês todos que estão nos assistindo até o final. Eu espero que vocês consigam ser tocados pela profundidade de tudo isso que a Daisy acabou de comunicar aqui para a gente. E eu peço que compartilhem com o maior número de pessoas para que a gente consiga ajudar outras pessoas nos seus processos terapêuticos. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Um beijo, Daisy. Muito obrigada. Beijo a todos.